Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Estou voltando aqui para o YouTube, né? A gente volta com um assunto novo, né? Nosso primeiro assunto de geografia humana. A gente vai falar sobre a dinâmica populacional brasileira. Como vocês já sabem, nosso conteúdo é extraído aqui do livro, o Manual Compacto de Geografia do Brasil, né? Esse livro aqui é de onde eu tiro os nossos conteúdos, né? E a gente vai entrar agora no capítulo 6 do livro, né? Que fala sobre a dinâmica populacional brasileira, em que nós vamos estudar sobre a nossa população em números, né? Muito legal isso. Mas antes de começar, gostaria de falar com vocês, né, sobre... Não queria estar falando sobre isso, mas eu vou deixar aqui meu contato por e-mail, né? Meu e-mail, né? Que é por onde vocês podem também entrar em contato comigo. Vou deixar meu e-mail na descrição desse vídeo. Ou então vocês também podem entrar em contato comigo pelo Instagram, @felipe.wagnerhd. Eu estou entrando falando com vocês, né? Que essas são as principais formas de me contactar, né? Lá vocês podem tirar dúvidas, vocês podem propor temas, né? E também vocês podem fazer doação. Como assim doação? Como vocês sabem, né? Quem assiste meu canal, quem é inscrito raiz, sabe que eu estou precisando, eu estou sem como editar os vídeos de uma maneira mais profissional, digamos assim. Porque eu estou sem computador, meu computador acabou quebrando e mesmo assim eu estou disponibilizando aulas para vocês. E se vocês que são os meus alunos, vocês que são minha sala de aula, são vocês, eu preciso muito da ajuda de vocês, doação, para melhorar essa situação, né? E melhorar também minha situação. Então, sabe, nessa situação de pandemia, enfim, sem trabalhar, enfim, não quero muito entrar em detalhes, mas quem puder fazer doações aqui para o nosso canal, para que a gente possa melhorar a nossa qualidade, a nossa dinâmica, pode ficar à vontade, pode entrar em contato comigo, meu e-mail está na descrição, né? E também gostaria de já começar esse vídeo pedindo para que vocês se inscrevam no canal por obséquio, curtam o vídeo, deem like ou dislike, que é uma forma de saber se meu conteúdo está agradando vocês ou não. E é muito importante que vocês me deem esse retorno, né? Mas vamos lá, vamos falar sobre a dinâmica populacional brasileira. Vamos lá, dinâmica populacional brasileira, quantos somos? É o seguinte, os dados do livro, eu confesso para vocês, são dados do ano de 2007 e 2008. Então, eu vou trabalhar em cima desses dados. E se vocês verem eu falando que a população é uma população X e vocês forem pesquisar e vocês obtiveram o resultado que a população é uma população Y, diferente, trata-se porque os dados que eu estou utilizando para fazer esse vídeo são dados do ano de 2008. Então, como eu tenho que seguir o livro, eu vou explanar esses dados para vocês, tá ok? Tudo certo? Vamos lá, vamos ler de acordo com o que o livro nos diz. Dinâmica populacional brasileira é o tema da nossa aula e a gente já começa com a pergunta: quantos somos? Quantos somos, afinal? O total de habitantes do mundo, de um país, de uma região ou de um município, chama-se população absoluta. População absoluta é aquela população inteira, aquela população exata, né? Tipo, meu bairro tem 24 mil habitantes. Pronto, essa é a população absoluta do meu bairro. Recife tem 1.500.000 habitantes. Essa é a população absoluta do Recife. Enfim, a população absoluta é isso. A população absoluta do planeta Terra, no ano de 2008, era de aproximadamente 7 bilhões de pessoas. No entanto, a população mundial encontra-se distribuída de maneira irregular. Existem países com população absoluta elevada e países com população absoluta pequena. O Brasil possui uma população absoluta elevada, estimada em aproximadamente 184 milhões de habitantes. Dados do IBGE de 2007. A população do Brasil, atualmente, ela já corresponde a um pouco mais de 202 milhões de habitantes. Só para salientar. É considerado um país populoso. O Brasil é um país populoso. Ocupando, guardem essa palavra aí, hein?
A palavra populoso. Guardem essa palavra. Ocupando o 5º lugar no mundo entre os países de maior população. Somos o 5º maior país em termos de números de população absoluta. Em termos de população absoluta, o contingente brasileiro é menor do que o da China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. Né? Os 10 países mais populosos do mundo no ano de 2007. Eu vou colocar aqui, vou tentar procurar a tabela aqui para vocês. Né? A China com 1 bilhão 308 milhões de habitantes, isso em 2007, não se esqueçam. Índia com 1 bilhão e 87 milhões de habitantes. Estados Unidos com 295 milhões de habitantes. Indonésia 220 milhões. Brasil 183 milhões. Paquistão 154 milhões. Rússia 143 milhões. Bangladesh 139 milhões. A Nigéria, país africano, com 128 milhões, e o Japão também com 128 milhões de habitantes, dados de 2007. Eu vou ver se eu consigo achar a tabela de 2007 e também a tabela mais atualizada para se comparar esses números dos países mais populosos do mundo, né? Censo. Vamos lá, aqui tem uma notinha de rodapé no livro falando sobre o censo. A gente esse ano iria ter o censo recenseamento populacional. O que é o censo, né? A gente vai descobrir agora o que é o censo. O censo. As informações sobre a população brasileira são obtidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, por meio do censo. O censo é realizado a cada 10 anos por milhares de pesquisadores, que, com base em um questionário, obtém as características da população, tais como tipos de moradia, números de homens, mulheres, grau de instrução das pessoas e etc. Né? O nosso último censo, né, ele foi realizado, se não me engano, no ano de 2010. Nós iríamos ter o censo, né, ano passado, porém ele foi adiado para 2021, porém foi cancelado, né, devido ao agravamento da crise da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil. Né? Isso é o que se fala sobre o adiamento do censo. Né? Provavelmente, né, mediante a vacinação, mediante a aceleração da vacinação, nós podemos, né, ter o nosso censo, né, no ano de 2022. Vamos torcer para que tudo dê certo e para que tenhamos este censo. Né? Com essas informações, né, do censo, o governo pode planejar melhor suas ações para o atendimento das necessidades da população, como educação, saúde, moradia, etc. Né? Bem, dessa forma, com o censo, né, com a realização do censo e com a colheita das informações das pessoas, né, na residência das pessoas, né, o governo ele pode, né, saber no que ele está falhando e no que ele está acertando. Né? Ele vai colher informações não só como essas que eu falei, como distribuição de renda, por exemplo, é uma informação importante para que o recenseamento seja feito e obtido com sucesso. Né? O Brasil tem dados de recenseamento, né, desde do ano de 1872. Né? Tem estimativas de recenseamento, na verdade. Dados, realmente errei. Né? A estimativa foi apenas no ano de 2007, porque como esse dado que eu estou falando para vocês do ano de 2008, o último recenseamento do Brasil tinha sido no ano 2000. E no ano de 2010 foi que foi feito esse último recenseamento. Né? Como o livro está trabalhando com dados de 2008, né? A estimativa era para o ano de 2007 que o Brasil tivesse 183 milhões de habitantes. Né? Mas existem dados desde o ano de 1872. Em 1872 o Brasil tinha 10 milhões de habitantes. Em 1890, 14 milhões. 1900, 17 milhões. 1920, 30 milhões. 1940, 41 milhões. 1950, 52 milhões. 1960, 70 milhões de habitantes. 1970, 93 milhões. Em 1980, nós ultrapassamos a barreira dos 100 milhões de habitantes. Né? Nós tínhamos 120 milhões de brasileiros. Né? 1991, 147 milhões, 2000, 169 milhões e a estimativa de 2007 de 183 milhões. Né? Atualmente, essa meta já passa dos 200 milhões de habitantes.
Bem, pessoal, essa foi a primeira parte, né, de nossa aula sobre a população brasileira, né? Nas próximas aulas nós vamos falar sobre o crescimento da população brasileira, né, fatores do crescimento populacional, nós vamos falar sobre migração, imigração, emigração, vamos falar sobre a longevidade da população, vamos falar sobre renda per capita, vamos falar sobre tudo isso, né, longevidade com expectativa de vida, né, quantos anos em média vive um brasileiro, vamos falar sobre o declínio da população brasileira, né? Vamos falar sobre tudo isso nas próximas aulas que nós teremos. É um conteúdo muito rico, muito farto e que nós teremos muito conhecimento. Por favor, então não me decepcionem, não me abandonem, não me deixem. Vi que a minha audiência está caindo, mas por favor, fiquem comigo, porque comigo vocês terão muito conhecimento, né? Principalmente na área de geografia. Muito obrigado pela audiência de vocês, muito obrigado pela paciência de vocês. Então é isso, galera. Valeu, falou!